Agora, quando tem tudo isso e ele ainda não come bem, a pessoa fala assim, minha alimentação é uma porcaria. Isso é comum a gente ouvir no consultório, né? Por quê? Porque eu como fora, a hora que eu vou ver já passou a hora de comer, aí eu como um lanche, aí quando eu chego à noite eu como um hambúrguer, aí no outro dia eu como uma pizza, e o que acompanha é um refrigerante. Qualidade nutricional está perto de zero aí, né? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa que vai te ajudar a viver mais e melhor. Meu nome é Fabiana Losnak. E o meu nome é Júlia Hagihara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa os sininhos para vocês receberem todas as nossas notificações do nosso canal. Curte, comente, compartilha e vamos com a gente para mais um episódio. Obrigada, Dr. Paulo Zodi, por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Que bom. Doutor, todo mundo tem muito interesse em conhecer a história do médico, por que da carreira, se teve alguma influência na sua família, como é que o senhor fez essa escolha lá atrás? Bom, é difícil eu colocar a data na escolha, porque dizem, ou diziam meus pais, que desde muito na infância, aos 6, 7, 10 anos de idade, o que você vai ser? Vou ser médico. E eu não tinha até então outros médicos próximos na família, né? Então eu acho que eu puxei a fila, agora tem uns 8 ou 10 por aí. Olha que legal! E como que foi, assim, quando você começou a estudar? Como que foi esse período de estudo, né? Pra você escolher a sua especialidade? Quais foram os desafios que você encontrou no meio do caminho? Bom, no estudo básico até a faculdade, eu sempre fui muito dedicado, pode trazer um pouco Caxias, mas por gostar de conhecer, de entender o porquê do conhecimento. Eu nunca ficava satisfeito, porque é. Eu queria saber o porquê das coisas. Isso me fez fazer, na época, o curso científico, que era equivalente ao colegial. E já saindo do terceiro, já entrei na faculdade, eu fiz a medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O senhor era de lá? Não, do interior de São Paulo. Ah, que legal. Porém, essa faculdade continua sendo uma das melhores do Brasil. Sim. Né, e compete muito com o Unicamp. Né, então, é de altíssima qualidade o ensino e valeu muito. Valeu a pena, então. Valeu a pena, sem dúvida. E qual foi o seu maior desafio, assim, pra você escolher? Na verdade, como que foi pra você escolher a sua especialidade, né? Porque muitos médicos, às vezes, começam em uma especialidade, depois muda, não é aquilo que gostou, mudou. Não foi muito diferente disso, né? Porque durante a faculdade você vai vendo uma matéria que você gosta muito, que você afina, você se coloca naquela especialidade, acha que vai ser muito bom. E a primeira especialidade minha foi anestesia. Nossa. Então, responsabilidade, hein? Ser anestesista, sim, né? Então, mas aí gostei muito, cheguei a fazer perto de 5.000 anestesias. Nossa. Antes de me tornar homeopata, que já tenho 47 anos. 46. Então, essa escolha foi gostar da técnica, gostar de tudo que se fazia e fazer o paciente dormir e acordar, né? Mais importante do que fazer dormir é fazer acordar. Mas aí eu percebia que tinha uma coisa que incomodava um pouco, porque eu me interessava por aquilo que o paciente ia operar. Aí a hora que ele ia me contar todo entusiasmado do que ele estava sendo operado, etc. Eu dava uma injeção e ele dormia, eu ficava sem o resto da história. Né? Então eu falei assim, não, eu acho que fazer clínica é muito bom, porque eu gostava, eu me interessava em tudo aquilo que estava acontecendo, o porquê das cirurgias, etc. Né? E 3 anos depois de formado, eu me interessei por homeopatia, fui ver o que era homeopatia. Aliás, comecei porque eu tinha um probleminha, felizmente leve, porém crônico, de pele, uma dermatite nas pontas dos dedos, e que estava constantemente irritado, trincando, ressecado. Isso, né, durante a faculdade, consultava os professores, os dermatologistas, todo mundo me ajudava, mas sem resultado. Foi por isso que eu me interessei. O que será que a homeopatia tem para me oferecer para isso? Me encantei tanto, porque eu fui
fiz primeiro o curso para depois me consultar com homeopatia. E fiz um tratamento aí de perto de 1 ano e nunca mais tive nada de dermatite nas extremidades. Que legal. Então o senhor já é o próprio teste. Eu sou o próprio teste. Você viveu a dor dos seus pacientes, né, Muito doutor? legal. Sim, exatamente. Né? E até hoje, às vezes vez por outra, aparecem sintomas que me fazem lembrar o que eu tinha. E eu tenho orgulho de falar para o paciente, me tornei homeopata por um problema semelhante ao seu. Olha. E curou. E como que você fez esse tratamento com o seu dedo, com a sua pele, né? Com a sua dermatite? Então, aí eu fui conhecer o que era a homeopatia, né? Então, como que se escolhia o remédio homeopático? Que é o princípio da semelhança, que é o princípio da homeopatia. Então, você usa tal e tal medicamento que combina com a característica da lesão da pele e com outro medicamento que combina com as características pessoais da sua personalidade, da sua maneira de ser. É bem complexo, Biotipo, né? é bastante complexo, né? E isso que me encantou, porque, na verdade, eu começava a ver o ser humano de forma global e o seu emocional. Certo. Muito Então, apenas para explicar a história dessa dermatite, é uma dermatite que apareceu e tinha uma tendência a agravar, quanto mais responsabilidade eu fui tendo com os estudos. Então, até entrar na faculdade era muito leve. No meio da faculdade era um pouquinho mais intensa. No final da faculdade estava mais intenso, em todos os dedos, as polpas digitais, né? Até que a homeopatia explicou assim, isso aí é o peso da sua responsabilidade que você está carregando. Nossa, era emocional? Pode dizer que sim. Estresse. Na verdade, eu não via que era emocional, mas Exato. foi né? considerado isso para fazer o tratamento também. Nossa, e as pontas do dedo você usa pra Super escrever, pra dar anestesia. E se a ponta do dedo Mas não tá boa? Mas veja você, que quando tinha as pontas dos dedos ressecada, trincada, então falou assim, a culpa é do talco da luva que você usa constante, a culpa é do álcool que você... Então a culpa sempre ficava em alguma coisa que não era em mim. E não achava causa, E não achava né? causa. Muito legal. E depois disso, doutor, qual que foi o caminho que o senhor continuou trilhando? Bom, aí a primeira coisa que eu fiz foi um congresso brasileiro de homeopatia. Tá. Eu saí encantado do congresso com uma coleção de livros que tenho até hoje, mas que eu lia madrugada adentro, e fui fazer um curso de especialização na Argentina. Tá. Né? A hora que eu voltei da Argentina, eu já era homeopata. Que legal. Né? Aí eu já fui deixando aos poucos a anestesia e abrindo um consultório de clínica homeopática. E doutor, acho que a maioria de casa às vezes nunca ouviu falar sobre homeopatia. O que seria essa especialidade de ser homeopata? É uma especialidade médica que tem uma característica peculiar de princípios, de medicamentos, de doses e de uma forma bem sintética, usa-se substâncias naturais que foram preparadas homeopaticamente, que é a famosa diluído e dinamizado. Né? Então uso de plantas, de manipulados, seria isso? Sim, mas pode ser plantas, pode ser origem mineral, pode ser origem animal também. Ai, que legal! Por exemplo, um dos grandes remédios da homeopatia é feito de abelha. Nossa! Né? Não é de parte, não é de um pedacinho da abelha. Não, é uma abelha inteira triturada com o veneno dela. Nossa, então é meio polêmico, né? A pessoa que é a favor, às vezes, da natureza, você acha que ela concorda com isso? Não. Mas só que uma Você única... já pegou uns pacientes assim, doutor? Não. São raros, mas veja você, que uma abelha é suficiente para fazer medicamento para o Brasil inteiro, para toda a população, para 200 milhões de pessoas. Por quê? O processo de diluição mais comum que tem na homeopatia é a diluição centesimal, ou seja, uma parte dilui em 100, desce uma parte dilui mais 100, desce uma parte mais 100 e mais 100. Quando você faz isso 12 vezes, matematicamente não existe mais nada material do princípio ativo naquela substância. É apenas água e álcool. E o que ficou que faz efeito? Uma energia, uma frequência vibracional que estimula melhor. Por isso que o remédio homeopático não dá excesso, não dá intoxicação. E esse remedinho aí da abelha, ele serve para quê? Esse tratamento? Para uma gama muito grande, mas as coisas mais específicas para aquilo, para você identificar bem, que uma picada de abelha te causa. Inflamação, uma inflamação local com inchaço, vermelhidão, dolorimento,
Né? Então, Aí pode já trata com a própria bichinho, por exemplo. Exato. Então, a causa pode ser realmente uma picada de abelha inicial, Certo. mas também pode ser alguma outra coisa que se parece a uma picada de abelha. O efeito vai ser o mesmo, o efeito terapêutico. Que bacana. E muitas vezes é tirar com a mão, é imediato. E dá para curar tudo com homeopatia? Infelizmente não, né? Porque o tudo é tudo mesmo, né? É uma gama muito grande, né? Mas as doenças funcionais, certo, a alteração de função do órgão, essa dá para curar todas. Nossa. Né? Aí a história vai evoluindo. Que bacana, doutor. Sim. Nossa, é curioso isso, né? Sim, né? Eu já vi tratamento com abelha. Tipo, a picada da abelha. A pessoa toma a picada da abelha e, sei lá, pra uma enxaqueca, pra alguma coisa. Eu já vi uns tratamentos assim. E aplica em pontos de acupuntura. Mas o remédio da abelha é nova pra mim. Então, a acupuntura, falando nisso, ela tá associada à homeopatia? O senhor... Absolutamente não. Não. O conceito que usa é que tem fluxo de energia, canais de energia no corpo e atua-se nesses canais de energia. Certo. Né? E pode-se dar homeopatia que combina com o canal de energia que você quer tratar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo. E doutor, o senhor tem um caso, assim, eu sei que o senhor tem muitos, né? Um caso curioso, assim, que o senhor usou homeopatia e foi um sucesso, assim, rápido? Felizmente, isso é bastante comum. Né? É uma satisfação muito grande. Você tratar o paciente com homeopatia. Coisas do cotidiano, doenças comuns. Doenças comuns, tratar uma pneumonia e doenças crônicas, enxaqueca. Às vezes a pessoa sofre uma vida inteira tendo dores de cabeça de 1 vez por semana, 3 vezes por semana, de todos os dias ou de 15 em 15 dias, por anos a fio. Começa o tratamento de homeopatia, nos primeiros 3 meses já tem uma melhora, um tratamento de alguns meses, no máximo 1 ano, a pessoa deixa de ter uma dor de cabeça, que era um tormento que tira a pessoa, às vezes, numa crise de enxaqueca, tem que parar de trabalhar, passa mal do estômago, tem vômitos e coisas assim, né? Então, é uma coisa que, para a homeopatia, ela regula. E o que a gente pode associar com a homeopatia para ter bons resultados? Ou só a homeopatia ela já dá conta? Tem associações? Uma ótima pergunta sua. Muitas vezes, o que a homeopatia está fazendo no corpo? Estimulando o corpo a ir para o equilíbrio. E às vezes esse caminho daquela doença, para ele ir para o equilíbrio, ele precisa de alguns outros fatores que estão em deficiência, em carência no corpo. Tá. Aí que entra o equilíbrio nutricional e de nutrientes, minerais, enzimáticos, vitamínicos, que ele tem que ter com o que responder. Legal. Né? E puxando esse link, né, fazendo esse link da Fabi com o envelhecimento, a gente pode associar a homeopatia com o envelhecimento? Para a pessoa envelhecer bem? Como que isso funciona? Sem dúvida. Né? Um tratamento... Uma das escolas de homeopatia, que é a que eu mais faço, que é a do ser integral, a gente sempre ministra o tratamento que a gente chama de tratamento de fundo. De fundo significa te dar um medicamento que combina a sua maneira de ser, aquilo que você gosta de comer, como a sua característica de sono. Não precisa ter um defeito nisso, tem que combinar com isso. Tá. Né? Entendi. Então, você fala assim, não, eu quero tratar, por exemplo, da enxaqueca, voltando atrás. Quero tratar a minha dor de cabeça. E como que você é? Eu sou do tipo irritadinha. No trânsito eu buzino para quem está lento na minha frente, estou sempre querendo que todo mundo saia da minha frente. E quando você tem um compromisso importante, como é que você fica antes? 2 noites antes eu não durmo, estou pensando o que vai acontecer. Se eu tiver que dar uma palestra, eu estou estudando para não errar nada, para falar o melhor possível. Tudo isso são características pessoais. Certo. E tem um outro que pode ter uma enxaqueca igual ou muito semelhante, que fala, não, eu sou tranquilo, eu não ligo para nada. Aliás, todo mundo acha que eu sou muito relaxado, eu não ligo para o jeito que eu visto.
Sapato sujo, não liga e tal. Isso é outra característica. Sim, aí dá para personalizar para eles. Então, aí a queixa pode ser a mesma, que seria uma enxaqueca, mas os remédios são completamente diferentes. E vai para a cura do mesmo jeito. Que bacana. E qual você mais... Eu sei que cada paciente é único e tem a sua maneira de tratar. Mas, assim, para esse lado da enxaqueca, quais assim, tratamentos que você indica para os seus pacientes? Tem uma receita ali que é uma base para todos? Não. Absolutamente vai depender muito não. dos hábitos de vida mesmo. Vai depender muito dos hábitos de vida. O remédio de crise de enxaqueca, se você pensar numa crise de enxaqueca, aí sim tem medicamentos que se repetem, mas ele não vai servir para curar, ele vai servir para atenuar aquela crise, no momento, assim como né? um remédio comum, alopático, da farmácia comum. Certo. E, doutor, além da homeopatia, depois o senhor quis se especializar em alguma outra área? Porque eu sei que o senhor é bem integrativo, né? Sim, bastante. O senhor olha o paciente como um todo, né? Sim, quando... Eu já tinha 10 anos de prática homeopática, provavelmente, porque eu vi aqueles casos que precisava de alguma coisa a mais. Foi quando eu tive contato com a chamada medicina ortomolecular, que é cuidar dos nutrientes dentro da célula. Quer dizer, a nutrição é importante? Sim, importantíssima. Mas entre o nutriente estar no alimento e ele chegar dentro da célula onde ele deve estar, tem todo um caminho e saber o que falta, o que não falta. Isso aí ajudou demais, enriqueceu demais o resultado da medicina que eu pratico. Que legal. Muito satisfatório. Porque daí o senhor consegue suplementar, né? Deixar esses níveis altos ou aceitáveis, né? Exatamente. E tratar a causa. Otimizar, né? Na verdade, é otimizar os nutrientes e os seus locais de atuação. Hoje a gente sabe que o solo está bem pobre, né, doutora? Só com a alimentação é suficiente? Uma alimentação saudável hoje é suficiente para uma pessoa? Normalmente não é suficiente. Tem que suplementar, então. As exigências do dia a dia nos faz desgastar muito daquilo que a gente deveria ingerir que não tem mais. E parece que está cada vez mais difícil, né, doutor? Cada dia que passa, eles descobrem alguma coisa que faz mal para a saúde. Eu falei, gente, daqui a pouco a gente vai poder comer nada. Vai ter que viver de vento. Não, tem bastante coisa saudável que ainda existe, que a gente pode comer, sim. Então você faz todo um cronograma, né, para os seus pacientes, de suplementação, de estilo, de hábitos de vida. Você faz um check-up completo, Um check-up completo, sempre integral. E o senhor tem um caso de alguém que chegou bem deficiente, assim, de suplementar e mudou? O senhor tem alguma coisa para compartilhar no sentido de um estudo de caso? Não, na verdade, os meus casos, como são sempre individuais, eles não servem para estatística. Mas tem desde cura definitiva de uma cirrose hepática ou de uma lepra, né? Nossa, com hanseníase. Só com homeopatia ou com ortomolecular no caso da cirrose hepática. Sim. Né? Defeitos de cicatrização pós-cirúrgica, então que a pessoa vai operar alguma coisa, mas a cicatriz ficou pior do que todo o problema. Então, também dar os nutrientes, o que precisa para poder a correção. O corpo mesmo se incumbe de corrigir? Com os nutrientes? Sim, aí tem todos os procedimentos específicos. Mas tem... Serve para tratamento oncológico? De base, de apoio. Tá. Né? Então, assim, o tratamento homeopático visa sempre estimular o corpo a responder o melhor possível, a estar o melhor possível. Para combater as doenças. Para combater as doenças. Aí, no caso de um tumor cancerígeno, por exemplo, uma neoplasia, o tratamento tradicional, na minha visão, ele deve continuar, não é trocar, não é competir. E eu vou dar o apoio medicamentoso, natural, para que aquela pessoa tolere superar toda aquela fase. Então, e o resultado também é fantástico. Então é uma soma, né, doutor? Você vem para complementar algum outro tratamento que a pessoa já está fazendo, né? Exato. Você não exclui nada. É verdade, legal. Eu não excluo. Que tem uma característica que me acompanha a vida toda. Eu gosto de desafios. E qual foi o seu maior desafio nessa área, assim? Desde a sua formação, da sua especialidade? Nossa, será que... Se eu lembrar, eu conto ainda. Nesse momento não está vindo um específico desafio. Mas coisas que vão se somando. Então, depois, né, o tempo vai passando, você vai dizer, ok, se eu coloco
a parte nutricional da célula em ordem, e ainda assim tem o envelhecimento e as doenças do envelhecimento. Então, o que é que está acontecendo? O que vai acontecendo no envelhecimento? Né? Aí você vai falar, tem uma coisa além dos nutrientes, que é toda a parte hormonal, que vai decaindo. E decai de uma forma imperceptível muito antes do que a gente imagina. Né? Porque a gente acha assim, a pessoa tem 70 anos de idade, tem hormônio baixo. Sim, claro que tem. Mas com 35 anos, com 30 anos já tem hormônios baixos. Já não é tão normal. Já não é tão normal. Sim. Então, ou seja, significa que a pessoa já está envelhecendo, já está a caminho do envelhecimento. E tem como fazer uma reposição hormonal natural? Estimular o corpo a produzir isso de forma natural? Sim, existe. Na parte final, que são os próprios hormônios, a linha de hormônios bioidênticos. Ou seja, eles são biologicamente, quimicamente idênticos. É aquele que a gente passa na pele? Exatamente. E tem um motivo especial deles serem passados na pele e não ingeridos. Porque qualquer coisa que a gente, o medicamentoso que a gente ingere, passa por um processo metabólico e tem interferência dos ácidos do estômago e das enzimas do fígado. Aí ele deixa de ser bioidêntico. Altera. Mas não é natural, não é a sua digestão? Mas quando o hormônio ele é produzido numa glândula endócrina nossa, ele não passa pelo estômago nem pelo fígado. Ele é produzido lá na glândula e via linfática ele já vai nos sítios de atuação. Então, e aí, qual que é o benefício do tópico de passar? Os poros canalizam o próprio hormônio, a essência do hormônio, via linfática. Então, ele vai pelas vias naturais. E distribui para o corpo inteiro. E absorve a mesma quantidade, doutora? É a mesma coisa que ingerir? É até melhor, né? É até melhor, exatamente. Não tem perdas. Mas tudo é dosado. A gente já ouviu falar, né, que colocar na pele pode passar para, assim, se você tem contato com criança, com animais. O que você indica para suas pacientes para evitar essa transferência? Essa transferência é só quando é feito um contato muito imediato, muito próximo. Tipo, acabei de passar o gel e pego uma criança no colo que não está com roupa. Né? Mas é uma coisa rara no dia a dia. Né? Não tem... Entendi. Em geral, esses hormônios têm pelo menos dois horários bastante adequados. E um deles é a hora de dormir. Sim. Então, você já não vai mais você não pode encostar no marido, né? Acabou de passar, vai dar um abraço no marido, encosta, mas não é assim tão, né? Você passou o seu hormônio feminino, encostou no marido, ele já ficou afetado. Não. Amanhã já quer passar o batom, o esmalte. Felizmente não é assim. Doutor, e essa medicina é mais preventiva ou não? Eu vi que o senhor trata muito envelhecimento, né? Então, a pessoa com 35, o senhor falou que já está com queda de hormônio, já é algo para ela te procurar para tratar? Teria um tratamento específico, né, para envelhecer com qualidade, não sofrendo ou minimizando as doenças? Sim, tem bastante procura por isso e podemos atuar especificamente melhorando as condições, administrando, na verdade, os processos de desgaste e envelhecimento. Então, o que a gente faz com o paciente é um grande mapeamento de que exames, a história clínica, exames de laboratório e exames específicos da área de ordem molecular nos vão mostrar o que caminho, quais os pontos frágeis que ele tem, onde nós devemos atuar mais ou cuidar mais. Né? Muitas vezes a gente consegue melhorar a produção hormonal sem dar hormônio. Dando nutrientes para ele, dando os nutrientes que faltam. Para estimular o corpo acaba dele descobrindo algumas coisas que estavam erradas, corrigindo o corpo inteligente. Exatamente. Né? Então, doutor, mas assim, até pacientes mais jovens que isso, tá com uma disfunção hormonal. Você vai mais para essa linha natural ou às vezes tem que entrar com uma interferência do bioidêntico? Não, você falou o jeito natural seria com os nutrientes ao invés do próprio hormônio? Sim. Quando o paciente é mais jovem, é bem mais fácil que você equilibre os nutrientes e há uma resposta lá nos hormônios. Às vezes é suficiente e às vezes não. Quando não é suficiente, vai entrar com o hormônio.
Doutor, tem uma fórmula, assim, mágica de demorar para envelhecer? Tem alguma coisa, uma dica que o senhor dá, que o senhor já notou com toda essa bagagem que, olha, fazendo isso aqui, você vai envelhecer melhor, vai envelhecer... Assim, vai ficar Toma nova. Formol. Toma Formol, família. Se for um formol homeopático, ainda dá para tomar. Então existe. Só que não Formol funciona. homeopático. Não, existe. Pode Sim. fazer a preparação, mas não vai agir dessa forma. Isso é uma brincadeira. Okay. Por favor, Fabi, repita a pergunta que você fez. Se tem algum jeito, uma fórmula que o senhor já costuma usar, pela habilidade que o senhor tem já com muitos pacientes, que regride o envelhecimento, ou que a pessoa vai envelhecer melhor. Não, tem umas regrinhas básicas que não são diferentes daquilo de uma boa saúde, né? Então, assim, ter um emocional equilibrado, dormir adequadamente... Dormir adequadamente tem tempo? Como que é isso? No mínimo 7 horas por noite. No mínimo não. De 6 a 8 horas por noite é suficiente e é individual. Tem gente que satisfaz com 6 e outros precisam de 8 horas por noite. Então, um sono que seja repousante, a qualidade do sono tem que ser boa, a boa alimentação, né? E a boa função. Quer dizer, às vezes a pessoa está com uma boa alimentação, bastante equilibrada, mas ele tem disfunções de má digestão, de azias, etc. Aí o nutriente não é absorvido. Né? Então, se a pessoa não sabe disso, o mínimo que ele tem que fazer é comer bem. Sim. Agora, quando tem tudo isso e ele ainda não come bem, a pessoa fala assim, minha alimentação é uma porcaria. Isso é comum a gente ouvir no consultório, né? Por quê? Porque eu como fora, a hora que eu vou ver já passou a hora de comer, aí eu como um lanche, aí quando eu chego à noite eu como um hambúrguer, aí no outro dia eu como uma pizza, e o que acompanha é um refrigerante. Qualidade nutricional está perto de zero aí, né? Então, aí você começa... E é difícil a pessoa corrigir, ela tem que primeiro... Tem que se policiar, se policiar, tem que se propor a fazer uma mudança. E recebo propostas, de certa forma, indecorosas. Tipo assim, não, me dá as vitaminas que me faltam e eu continuo comendo do jeito. Não acredito, assim. doutor. A escolha é toda do paciente, eu não consigo impor a ele o que ele vai fazer. Que ele ficou orientado, mas já entende que o tratamento não vai ser tão efetivo quanto se ele mudasse os hábitos de vida dele, né? Sem dúvida. Alimentação. Você é daqueles, não, vamos tirar tudo, corta tudo. Você é desses? É mais radical? Radical ou não? Radical. Você tenta encaixar a rotina do paciente. Encaixar a rotina. E se for uma moça como a Júlia, que ama Nossa, eu amo fast McDonald's. food, o que o senhor acha? Amo McDonald's. Magra, nova, o que o senhor indicaria? Para de comer McDonald's, cria vergonha na cara, não, né? A dica do amar dia. McDonald's não significa que você vai comer todo dia. Ou é assim que você vai? Não é todo dia também, né? Não, eu uso mais ou menos uma frase assim, um jargão antigo, né? Ninguém é de ferro. Então, assim, você está proibida, nunca deve comer um McDonald's ou qualquer outro lanche. Não, mas seja sensato, né? Então, você tem uma rotina normal, equilibrada, e tem as exceções. Sim. Certo. A exceção não pode ser diária, porque isso deixa de ser exceção. Né? Exato. Muito bom. Doutor, e se o senhor pudesse deixar uma mensagem, assim, para essa geração, para as próximas, o que o senhor falaria, assim, que pode mudar ou que o senhor tem mesmo de conteúdo que fala, olha, vocês precisam saber disso, por toda a vivência que o senhor já teve? Eu acho que basicamente é ter um bom equilíbrio emocional, uma boa escolha nutricional e acompanhar a sua saúde com quem possa te enxergar dessa forma. Por exemplo, não deixar para ir no cardiologista quando alguém descobriu que a sua pressão estava altíssima. Ou que o coração está disparando, saindo pela boca, seja lá o que for. Outra coisa que quase que escapou sem eu falar, fazer atividade física é importantíssimo, né? Né? Agora, precisa passar meio dia na academia? Não. Né? O corpo precisa, todos os dias, ou no mínimo 5 dias por semana, de uma atividade que vai de 30 a 50 minutos atividade física. Sim. Doutor, esse equilíbrio emocional que o senhor fala, a gente consegue com a homeopatia? Via de regra, sim. Legal. Via de regra, sim. Mas sempre a pessoa tem que querer. Porque se a pessoa tem um grande desequilíbrio, mas ele acha que está certo, ninguém vai mudar aquela pessoa. Né? A pessoa tem que falar assim, eu tenho essas e essas características
E gostaria de mudar, eu acho que isso não está certo, ou isso me prejudica, isso complica a minha vida, etc. Então a pessoa tem que ter a vontade. Certo. Não há nenhum remédio. Então, no geral, né? Se a pessoa não tem... Não tem um remédio não tem mágico. muito o que fazer, né? O remédio é a ajuda para poder sair daquele estado. Sim. Bacana. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A gente tem um presente para você, por você estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente. Poxa, essa é uma caneca do nosso podcast. Isso. Muito obrigado. E uns produtinhos para contribuir na sua rotina de cuidados, né? Porque é muito importante, né? A gente manter todas as áreas do nosso corpo em equilíbrio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, um combo aí da felicidade para você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor, e se o nosso ouvinte quiser estar em contato com o senhor, tem algum caminho, uma marcar rede? Uma consulta, como que eles passar fazem? com você, onde que eles podem te encontrar? Numa rede social ou o senhor está em alguma rede social? Não estou em rede social. Você não tem, mas tem um contato da sua clínica, um site, algo que a pessoa possa se encontrar para passar com você? Tá, pelo meu nome, numa busca no Google, você vai achar o consultório. A gente põe a descrição aqui do consultório, deixa os né? contatos dele. Tá, e o telefone do consultório. Maravilha. Doutor, muito obrigada, Obrigada, doutor. Pessoal, Marcelo. muito obrigada pela audiência, por estarem acompanhando a gente em mais um episódio. Um beijo aí, e a gente vai deixar todos os meios de contatos do doutor aqui para vocês acompanharem e marcar uma consulta com ele. Beijo, até a próxima.